Olá, meus irmãos, voltamos então nas nossas aulas de etiologia bíblica. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, professor Ilmar Santos de César, falando para você. Estamos há 30 e tantos anos ministrando teologia na região. Nosso Centro de Cultura Berechit é desde 1992. Essa tarefa, esse ministério é esse aqui, o mestre, ensinar. Então nós estamos ensinando. Nós temos vários cursos, depois você acessa aí, nós temos curso básico, médio, intermediário, bacharel, todos os cursos teológicos. A resumo é que nós estamos estudando até hoje, nós sabemos muito pouco. Apesar de tantos anos, eu comecei a escrever em 1978, os primeiros escritos teológicos. 78 para 2018, já são 42 anos, 2020, estamos escrevendo e nada aprendemos, ou pouco aprendemos, precisamos aprender muito mais ainda. Então, é preciso que nós tenhamos essa humildade de saber que precisamos de aprender muita coisa ainda. Então, estamos falando de etiologia bíblica, agora falaremos de viagens terrestres. Na aula passada falamos de viagens e viagens marítimas. Agora as viagens terrestres. Falar de viagem terrestre naquele tempo, é interessante notar que nós tínhamos muito poucas estradas pavimentadas, estradas regulares, né? A maioria eram trilhas, caminhos, né? Porque não havia, passava e ia fazendo, no passar ia pisoteando a terra, matava o mato ali e fazia uma trilha, né? Então nós encontramos algumas cidades dessas, algumas estradas dessas. Em Números capítulo 20 e 21, a gente conta acerca da estrada real, que era a estrada que dava acesso do norte para o sul, passando pela Palestina. Mas a maioria é trilhas e caminhos. A gente encontra em Gênesis 16 o chamado caminho de Sur. O caminho de Sur era um lugar, né? Sur. Gênesis 16, né? Depois tem o caminho do poço de Laai-Roi, Gênesis 24, fala que Isaac recebeu Rebeca ali. O caminho de Seir, ficava para o lado de cada, Transjordânia ali, Esaú, né? Voltou depois de encontrar com Jacó. Caminho de Efrata, onde a mulher morreu, a Raquel, e Jacó enterrou. Caminho de Tímina, que Tímina veio ficar depois no território de Dan. Salomão amou a mulher Tímina. E a gente encontra muitas referências a caminho. Por exemplo, Isaías fala de aplanai, preparai o caminho. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então, para você ter um bom caminho, é preciso que esteja o caminho arado, direitinho, limpo, né? Sem tropeço, sem pedra, né? Os persas depois desenvolveram melhor isso aí, o domínio persa. Primeiro foi o Império Egípcio, o Império Assírio, depois tivemos o Império Babilônico, depois o Império Persa, né? Os persas tinham estradas mais largas, faziam estrada mesmo no enxadão, né? Cabo, e mais largas, mais fácil de transitar. Mas os grandes homens das engenharias, das estradas mesmo, os grandes impérios que permitiu que tivesse bastante estrada mais fácil de transitar, já no tempo do Novo Testamento, quando começa o Império Romano, né? Ele chega à Palestina no ano de 60 e poucos, antes de Cristo, que eles dominam a Palestina. Ali sim tinha estradas que eram bem niveladas, havia até algumas pavimentadas com areia, com pedregulhos pequenos, né? Eles chegaram a ter 50 mil milhas de estrada no Império todo romano. Uma milha é mais ou menos quase 1,5 km, né? Por isso é que fala, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2, né? Além disso, eles colocavam até marcos no meio do caminho, igual a gente põe nas nossas BR, né? Quilômetro tal, quilômetro tal, quilômetro tal. Os romanos colocavam as milhas, tantas milhas, e marcavam e assinalavam. Em termos de Bíblia, de estudo, que tenha bastante referências geográficas de distâncias, nós temos essa aqui. A Bíblia de Estudo Roma é a melhor Bíblia de estudo para se ter essas referências, com muitos mapas, mapas de trânsito rodoviário, vamos dizer assim, de rodovias terrestres e tal, e tem os quilometragens de todas as cidades. De cada lugar para lugar você encontra essa Bíblia de Estudo Roma. É a melhor que tem para essa área de geografia. Outra coisa interessante é que havia algumas medidas como estádio, né? A Bíblia cita algumas medidas que marcava essa, além de milha, chamava de estádio. O estádio, a palavra grega, né? Quer dizer que é mais ou menos a milha é 1.000 passos. Vamos falar de milhas primeiro. Ou 8 estádios. 1.000 passos, geralmente cada passo um pouquinho mais de 1 metro, dava então 1.478 metros, que seria então essa medida. O estádio já era uma medida de distância de 600 pés, mais ou menos 185 metros. E a Bíblia cita no Novo Testamento algumas dessas medidas. Por exemplo, fala, de Emaús a Jerusalém tinha 60 estádios. E
Em João, né, menciona 25 a 30 estádios. E de Betânia a Jerusalém tinha 15 estádios. Então, 185 metros, você faz as contas aí. Emaús, que é uma vilazinha ali, ficava a 60 estádios de Jerusalém, 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Em Apocalipse também cita estádios. 1.600 estádios, sangue vai correr do lagar até os freios dos cavalos. Apocalipse capítulo 14, a 1.600 estádios de distância. E no final do capítulo 21, cita que a cidade de Nova Jerusalém tem 12.000 estádios, de comprimento, largura e altura. Então, essa palavra estádio aparece aí 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez é referente a um ginásio, um estádio. Parece que houve aí uma confusãozinha, né? Então, as estradas romanas, um correio, por exemplo, andava 121 km por dia. Naquele tempo, os correios anunciavam através dos cavalos, dos ginetes, né? Vocês lembram que as cartas que a Amã mandou lá em Esther, os cavalos saíram disparados avisando da matança que haveria no final do mês, do ano, né? Mas depois Mordecai ou Mardoqueu assumiu o reino e mandou os correios novamente irem anunciar que cada judeu poderia se defender. Fala também do caminho de um dia, jornada de um dia, mais ou menos 20 quilômetros do Velho Testamento. O povo caminhava, né? Aquela tropa de judeus, hebreus, o povo do Êxodo, caminhava mais ou menos 20 quilômetros por dia, conforme a nuvem ia direcionando. 11 jornadas, diz Deuteronômio, há entre Horebe, o Monte Horebe, e Cades Barneia. Então, jornada seria isso aí. Jornada de um dia, mais ou menos essa base aí, de 20 quilômetros. Então, falando agora um pouquinho de viagem terrestre, né? A melhor maneira de se locomover era, naquele tempo ainda era a pé, né? Você andava a pé, as caravanas que vinham de Dan lá em cima, de Samaria, para Galileia, para vir para as festanças dos judeus, eles vinham a pé. Mas depois começaram a surgir os carros, carruagens, liteiras, né? Que carregavam 4 pessoas. Nós veremos agora nessa nossa próxima aula os principais meios de animais que eram usados para transporte. Mas nessa ainda aula falaremos dos carros, né? Os carros, então, são citados, primeira ocorrência de carros, né? Lógico que nesse carro de motor, carro naquele tempo era carro puxado a animais, puxava jumento, puxava boi, ou puxava a cavalo, não é isso? Gênesis 45, 19. Aí parece carro, mas na verdade seria mais carroça. A palavra hebraica é a palavra agalá. Aparece 20 vezes no Velho Testamento em referência à carroça, que o faraó mandou o José buscar o pai dele, os irmãos dele, 70 e poucas almas, lá onde eles moravam, mandou carroças para que trouxessem eles naquelas carroças. Êxodo 14, 7 fala dos 600 carros de cavalos que perseguiu, depois que o faraó deixou sair, resolveu perseguir o povo, partir atrás deles. A palavra também, carroças aí. Em Números fala das 6 carroças que foram doadas para o pessoal, para os coatitas, né? Tinha coatitas, gersonitas e meraritas. Para os gersonitas e meraritas carregarem os instrumentos do tabernáculo. As tábuas, as cortinas, porque a arca e os demais instrumentos santos eram carregados nos lombos dos coatitas. Mas a parte de armação, as cordas, as cortinas, as 60 tábuas, aquelas partes todas, os pregos, aquilo ali carregava nas carroças. Merari tinha 4 carroças e Gersonita 2 carroças. E Cantares também cita isso, as éguas dos carros de Faraó, né? Carros de Faraó, carruagens. Naum fala que os carros passariam velozmente na cidade. Aí já é uma profecia que veio cumprir com os carros motorizados, né? Então, os carros surgiram, então, as carroças, em Gênesis 45, 19. E na próxima aula agora falaremos, então, dos animais usados, né, para transportar as pessoas nesses carros, né? Os animais de tração, cavalo, jumento, dromedários, camelos, etc. Vamos ficando por aqui. Um abraço, fiquem na paz, tchau, tchau.